E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast aqui com o pastor Edmilson da Igreja Metodista em Embu das Artes. Seja bem-vindo mais uma vez. E hoje nós temos um tema, aliás, como sempre, um tema bastante interessante, né? Hoje vamos falar sobre mágoas e ressentimentos, mais precisamente ressentimento. E a pergunta que eu quero fazer para você é se você aí já sofreu com ressentimento, já sofreu por guardar mágoas no teu coração. Como é que você fez para se livrar delas? Como é que você viveu guardando essas tranqueiras dentro do teu coração, na tua vida? Bom, esse é o nosso tema de hoje. Fica com a gente e vamos lá. Você está ouvindo o podcast Igreja Metodista em Embu das Artes. Ressentimento. Isso é complicado, hein, galera? Bom, e para falar de ressentimento, vamos então discutir, vamos aqui ampliar o nosso campo de entendimento acerca desse assunto. E da seguinte maneira: cada fase da vida que nós temos vivido nos traz desafios e importantes para o nosso desenvolvimento, não é verdade? Como seres humanos, nós precisamos passar por dificuldades para que o nosso amadurecimento e crescimento seja produtivo. E são bem essas experiências que vão dando forma ao que nós nos tornamos. Bom, e nessa trama de experiências podemos até classificar como boas experiências ou mais, né? Mas a verdade é que as boas nós guardamos e queremos trazê-las à tona a todo momento, né? Queremos eternizar e por vezes acreditamos que será impossível vivenciarmos experiências melhores. Mas geralmente a gente até encontra experiências melhores, mais marcantes, experiências que trazem mais emoção e junto com a emoção um sentimento de felicidade. Mas também, conhecendo a gente como seres humanos, como nós conhecemos, ou não nos conhecemos, isso é um ponto interessante para um próximo podcast, mas a gente sabe que muitas vezes a gente também guarda experiências ruins nas nossas vidas, de forma que elas alcançam, elas têm lugares privilegiados em nossos sentimentos e em nossos pensamentos. E nós ainda fazemos, entre aspas, tá bom, gente? Entre aspas, um bom uso dessas experiências ruins. A verdade é que as experiências boas, por mais que nós queiramos guardá-las nas nossas vidas, muitas vezes elas são esquecidas, deixadas de lado e se tornam inúteis muitas vezes. Mas já as experiências ruins, elas alcançam um tempo, elas alcançam um comprometimento tão nocivo para as nossas vidas. E a gente precisa repensar a nossa forma de encarar as experiências ruins. E aí, quando sofremos, né? Quando alguém fere a gente, nós ficamos sentidos, ficamos chateados. E por vezes esse sentimento que ruim que nós estamos sentindo vai gerando uma dor e nós não eliminamos de nós. E aí nós culpamos a Deus, culpamos o mundo, as pessoas, e isso é bem verdade, você sabe disso, e tudo mais. E dessa forma, outros sentimentos vão se enraizando a partir desse sofrimento inicial e que vai se alastrando por nosso coração, trazendo amargura, né? E tantas coisas mais. E o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso 21 e 22, diz o seguinte: que Pedro, aproximando-se de Jesus, disse assim: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Nossa! Quantas vezes a gente tem que perdoar o irmão, hein, pastor? Não foi eu que disse, foi Jesus, então você tem que seguir a risca aí, senão, cara, você tá ferrado. Senão, meu irmão, meu amigo, você tá aí ferrado na vida. E é interessante, né, que quando nós sofremos por alguma palavra, alguma investida contra as nossas vidas, nós guardamos essas mágoas em nossos corações
e isso se torna um sentimento ruim, né? Um ressentimento. E nessa categoria do catálogo das emoções, dos sentimentos, o ressentimento entra com um amargor, com um peso, como uma mágoa que vai apodrecendo, né, nosso estado emocional. Mas o que é ressentimento? Bom, segundo a língua portuguesa, né, o prefixo re, né, re, ele indica a ação de fazer algo novamente. E esse é o poder do ressentimento. Queremos, às vezes, fazer algo contra as pessoas que nos feriram, mas a dor está em nós e não nelas. E aí, vamos entender um pouquinho essa classificação do ressentimento. Por exemplo, quando você, criança, se você já quebrou o braço, já quebrou a perna, já caiu de bicicleta, já bateu a boca no chão e quebrou um dente, né? Você sabe o quanto isso doeu, o quanto isso foi ruim para você naquele momento, e você chorou, esperneou, e ele foi pro médico, às vezes teve que tomar injeção, é outra dor, e você chorou e gritou, e a verdade é que a gente sente uma dor que parece a dor do fim do mundo, a dor que ninguém mais sente. Aí eu pergunto para você, hoje, você gostaria de passar por tudo isso novamente? Aliás, quando você pensa nesses acidentes da sua vida, até você lembra, né? Pelo menos você traz a lembrança, a memória, a dor que você sentiu naquele tempo, naquele momento. Mas hoje você não quer passar por aquilo de novo. Você pode até ter a lembrança da dor, do quanto você sofreu naquele momento, mas você não quer viver aquilo novamente. Ou seja, vamos criar uma palavra aqui. Tem uma redor. Sentir aquela dor novamente. A gente não quer passar por isso. Mas, quando se trata de questões físicas, a gente corre para o médico, compra remédio, vai para a farmácia e faz bom uso dos medicamentos, né, de todas as formas de auxílio para que a gente possa não ter aquela dor, para eliminar aquela dor da nossa vida. Mas o ressentimento, e aí entra as questões da alma, a gente não quer, muitas vezes, abrir mão, né, dessas dores que nós sentimos, por isso o ressentimento. E aí vamos, como aqui o português é daquele jeito, a gente vai fazendo de acordo com o que a gente pode, a gente pensa assim que o ressentimento, ele é sentir novamente aquele sentimento que foi ruim. Quando você está ressentido, você traz à tona aquele sentimento, aquela dor, aquela amargura, aquela mágoa, e trazendo isso à memória, você aflora os mesmos sentimentos que você teve naquele momento de dor. E diferente das dores físicas, que a gente quer se livrar delas o mais rápido possível, quando se trata de alma, a gente parece que apadrinha, né, esses sentimentos, parece que a gente faz carinho, faz uma caminha gostosa para que esses sentimentos, aliás, esses sentimentos que nós estamos ressentindo novamente, fiquem ali, junto com a gente. E a gente não abre mão, a gente não aceita que a gente pode viver melhor, muitas vezes, sem esse sentimento. E é interessante nessas questões de perdão, de mágoas guardadas em nossos corações e do ressentimento em si, é que a gente age como quem toma doses diárias de veneno e espera que o outro morra. Por exemplo, a pessoa que ofendeu a gente, que feriu a gente quer que essa pessoa morra muitas vezes, a gente quer se livrar dela, a gente quer que essa pessoa seja feita justiça para com essa pessoa, porque essa pessoa nos ofendeu. Mas a gente continua sentindo, ressentindo aquilo tudo e desejando que o outro seja quem pague a conta no fim das contas, né? Percebe o quão nocivo isso é? Você consegue parar aí e pensar que isso que você está sentindo, que você tem guardado no seu coração, que você tem aí cultivado, tem
aumentado a sua amargura, tem destruído as suas estruturas, porque quem não perdoa vive com o objeto a quem deve se perdoar. Você dorme com a pessoa, quer que seja ela, quem quer que seja, que te ofendeu, você toma café da manhã com ela, você vai trabalhar, porque essa pessoa está na sua mente o tempo todo, está nas suas emoções o tempo todo, então você dorme com a pessoa que te magoou, que te feriu, você acorda, vai tomar café com essa pessoa, que vai estar lá do seu lado tomando café com você, você vai para o trabalho, essa pessoa vai, porque em todo lugar você pensa e você sente aquela dor que já deveria ter sido extirpada, arrancada da sua vida de alguma forma. Então, o ressentimento, como a mágoa, né, que é um sentimento ruim que nós guardamos em nossos corações, precisa ser eliminado. E aí Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quando que eu tenho que perdoar meu irmão? E perdoar, as pessoas dizem que não é fácil, né? Mas perdoar é fácil, sim. Difícil é abrir mão do nosso ódio, do nosso sentimento ruim. É isso que torna o perdão tão difícil, porque nós precisamos abrir mão. Somos nós que decidimos perdoar. Somos nós que decidimos abrir mão e deixar de carregar essa bagagem desnecessária que tem trazido peso para as nossas vidas e tornado a nossa caminhada, que deveria ser bela, ao apreciar do sol, ao acordar, ao despertar, ao comer, ao ver a família, o sorriso de criança. Não, a nossa caminhada se torna amarga. Então tudo perde o valor nessa trajetória de ressentimento e mágoa quando nós os guardamos em nossos corações. Jesus disse para Pedro: não digo apenas 7, mas 70 vezes 7. E eu sei que isso é uma conta alta. Você também sabe. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho e não há outro caminho. O caminho é o perdão. Você abre mão da dor, do ressentimento, da mágoa, da dor e caminha de forma diferente. Então, o ressentimento, que é a ação de ressentir aquilo que você já sentiu e que foi ruim, que trouxe um pesar para o teu coração, precisa ser deixado de lado. Precisa ser abandonado. E é interessante que a gente culpa as pessoas, né? Mas a culpa é dele, a culpa é dela, foi ele que fez. Ele é o culpado. Então, se ele é o culpado, se ela é a culpada, então deixa ele com a culpa dele, deixa ela com a culpa dela e viva livre. E viva livre. E viva livre. A culpa não é sua, então você não tem por que carregar a culpa de outra pessoa nas suas costas. Simplesmente abra mão, deixa ir e siga o seu caminho. Afinal de contas, Jesus perdoou você. Jesus morreu para que você pudesse seguir em frente, sempre em frente. Que Deus abençoe, que Deus possa trazer luz à tua mente, ao teu coração, de forma que você entenda que o poder da libertação, de viver livre das cadeias da mágoa, do ressentimento e da falta de perdão, estão em suas mãos. Você abre a cela e se liberta dessa cadeia, dessa prisão sem muros que tanto te aprisionou, que tanto aprisiona tantas pessoas pelo mundo afora. Acredite, você é capaz. Deus te dá condição de ser melhor do que o que você tem sido. Fica com Deus, um abraço e até o próximo podcast com o pastor Edmilson na Igreja Metodista em Budas das Artes, onde traremos sempre uma reflexão que com certeza vai contribuir para o teu crescimento, teu desenvolvimento como ser humano, imagem e semelhança de Deus. Um abraço e até mais. Você acabou de ouvir podcast Igreja Metodista em Budas das Artes.